Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês para a gente estudar. Concurseiros de plantão, vem comigo para a gente fazer aí uma revisão do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Eu sou a professora Daniela Corrêa, vocês já me conhecem aí de outras aulas que eu venho falando e passando com vocês. Qualquer dúvida ou interação, vocês podem falar aqui no chat, que eu vou acompanhar, conversar com vocês. E hoje, a nossa aula do SUAS, ela é referente ao concurso da Política de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês viram aí nos últimos dias que saiu o pré-edital para contratação da banca. Política de assistência social, pessoal, é um tema muito grande, é um tema extenso, então a gente tem que começar a se preparar antes. Vamos nos preparar antes, para na hora que a banca for contratada, sair o edital, e quando, vocês já perceberam, sai o edital com poucos meses de diferença aí para o dia da prova, pouco tempo para o dia da prova, então vai estar saindo na frente quem se preparar antes. Não espere o edital sair para começar a estudar, não. Bora lá. Nesse concurso, ele é para o cargo de analista de políticas públicas, com a especialidade assistente social e psicólogo. Conteúdo do SUAS é um conteúdo comum para as duas áreas. E nós vamos fazer uma preparação na aula inaugural hoje. E no curso, que começa a semana que vem, com uma preparação intensa sobre o conteúdo do SUAS. A gente vai destrinchar esse conteúdo para que vocês possam ali gabaritar a prova. É isso que a gente espera, gabaritar a prova. Vou me apresentar aqui para quem ainda não me viu. Quem está me vendo hoje pela primeira vez, eu sou a professora Daniela Corrêa, dou aula para cursos preparatórios, cursos de graduação, pós-graduação. E dentro da área da política de assistência social, hoje eu coordeno um CRAS. Então eu posso compartilhar também não só de conteúdos assim teóricos, mas posso compartilhar também da prática profissional com vocês. E é muito do que a gente vai ver hoje. Eu quero apresentar para vocês o nosso corpo docente. Como eu disse para vocês, o curso ele inicia na próxima semana e eu vou chamar aqui algumas professoras que eu me orgulho muito, porque eu acredito que, para mim, fui aluna dessas mestres e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com elas. Vem cá, professora Mônica Branches, professora Márcia Mansur, vem cá, Cláudia também, que já participou conosco. As professoras aqui hoje vieram dar um oi para vocês. Olá, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas, ao curso ideal preparatório do concurso. É com muita alegria e com muito prazer que a gente está aqui de novo e montamos aqui essa equipe de ouro. Certamente vai brilhar. E aí, pessoal, então, eu sou a Mônica Branches, algumas pessoas podem aí me conhecer porque eu sou assistente social, professora universitária, já dei aula para muita gente, Foram 22 anos aí de aulas no serviço social, então conheço muitas pessoas que já trabalham na política de assistência social em Belo Horizonte, porque passaram lá por mim no curso de serviço social. É um prazer estar aqui. Vou colocar aqui para vocês toda a experiência, todo o conhecimento que eu trouxe, essa bagagem aí de graduação e pós-graduação, para a gente poder fazer o melhor curso aqui para preparar para esse concurso, que pode ser uma das últimas até oportunidades para a prefeitura. Então é bom a gente se preparar, garantir a sua vaga, estudar bastante, para que no ano que vem, quando esse concurso sair, juntos a gente tenha sucesso nessas vagas aí para assistente social e psicólogo. Estamos juntos. Ei, gente. Então, sou aqui a psicóloga da turma, Márcia Mansur. Prazer estar aqui com vocês. Também imagino que tenham aí alunas e alunos meus. Sou psicóloga, muito parceira aí do serviço social, Acho que a psicologia e serviço social trabalham muito juntos, inclusive no SUAS, Acho que o SUAS é o ponto de encontro aí da psicologia e do serviço social. Tanto que esse concurso tem as duas áreas aí, Também sou professora da PUC há 20 anos, Fui colega da Mônica por muito tempo, trabalho com políticas públicas, tenho 30 e poucos anos de formada, desde que eu formei eu trabalho em políticas públicas, ajudei aí a criar o SUAS, tanto em Belo
pais também, da criança e do adolescente, da assistência social, e até hoje eu sou uma grande militante do SUAS, estou muito junto do SUAS de BH, faço um trabalho aí junto com um coletivo que chama Articulando Redes, a gente faz uma consultoria aí com os CRAS de Belo Horizonte, também tenho uma experiência grande na área, já falo, eu acho que eu sou figurinha repetida aí do SUAS, eu estou em todas, e estou aqui com a equipe, né, com as colegas, vão ter outras psicólogas, colegas aqui também. Estamos aqui, então, para trabalhar essas temáticas mais gerais do SUAS com vocês. Vou estar aí mais para o final do curso, trabalhando aí com as leis, né, com a política de assistência social, e espero encontrar com vocês aqui. Obrigada, professoras. E a gente vai começar aqui. Agradeço, viu? Tchau, gente. Vamos começar a aula, pessoal, só apresentando o restante da equipe. Professora Natália Collen, que também é especialista em políticas públicas. Hoje ela coordena um CREAS. E a professora Luanda Queiroga, que além de trabalhadora do SUAS, é presidenta do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. Elas tiveram outros compromissos, não puderam estar, mas compõem também nossa equipe. E eu trouxe aqui para vocês verem que nós estamos aqui, ó, com o Dream Team, que é aquela equipe de ouro, e a gente vai destrinchar todo o SUAS para que vocês possam fazer uma boa prova para o concurso. Vamos estudar, pessoal. Eu trouxe para vocês algumas informações. Muita gente está um pouco perdida. Pré-edital, o que é pré-edital? Pré-edital, pessoal, é a contratação da banca. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte fez um pregão eletrônico com a licitação para a contratação da banca, e já nessa contratação, né, ela já coloca ali os critérios de como vai ser a prova, quantidade de vagas, remuneração. Então, já é colocada as questões que vão cair ali para a prova. Esse período está de contratação da banca, mas pode ser um período rápido, e a previsão que a gente tem é que agora, para o início de 2022, esse edital já seja definitivamente lançado. Então, por isso que eu falo com vocês da gente fazer essa preparação prévia. Então, aqui tem algumas informações do que vai cair na prova, que é de comum, né, para serviço social e psicologia. Vão cair 5 questões de português, 25 questões de conhecimento do SUAS, que é o peso mais forte dessa prova. E esse é um núcleo comum, tanto para assistente social quanto para psicólogo. É um núcleo comum. 25 questões falando do SUAS, que é o que o nosso curso ele vai abordar. Quem for, né, classificado nessa prova teórica, nessa prova de múltipla escolha, vai passar para a fase 2, que é a prova discursiva. Ou seja, haverão 3 questões abertas para que o aluno possa responder abertamente essas questões. E, novamente, essa prova vai ser sobre o SUAS, proteção social, gestão, provimento e controle social do SUAS. Por esse motivo que eu convido vocês a gente aprofundar nesse conteúdo, porque é um conteúdo que vai ser o grande diferencial para a aprovação, tá? Aqui eu trago para vocês algumas informações sobre quantidade de vagas, carga horária. Então, tanto analista de políticas públicas com a especialidade de serviço social e psicologia, 40 horas semanais, salvo que, se trabalhar em algum equipamento da assistência social do SUAS, a jornada vai ser de 30 horas semanais, tá? Então, se trabalhar dentro de um CRAS, de um CREAS, de um centro POP, a jornada vai ser de 30 horas semanais. O salário, R$ 4.646. Pessoal, tem plano de carreira, né, tem outros benefícios. Então, um salário, nesse momento de crise, desse inicial, já é ali para a gente se esforçar ao máximo. Quantidade de vagas, de ampla concorrência, total de vagas, 22 para serviço social, 1 para psicólogo. Aí o pessoal da psicologia vai falar, não vou fazer, só tem uma vaga. Gente, faz, não chama só uma vaga. É a 3ª vez que está saindo o concurso para psicólogo. Nós temos a professora Luanda, que foi chamada recentemente do último concurso, que foi no ano, salvo engano, de 2015, porque para serviço social teve 2012, mas psicologia teve um concurso posterior a 2012 ainda, de tão necessário
necessária a presença do psicólogo no SUAS, nós trabalhamos em conjunto, assistente social e psicólogo. Então, possam ter a certeza, chama mais, chama muito mais. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte tem muitos contratos para as duas especialidades, para as duas áreas. Então, não desanimem por causa disso, não. Vem estudar, se esforcem. Vou contar para vocês um pedacinho só do que eu passei quando eu fiz o meu concurso, que eu passei e fui aprovada em primeiro lugar. Estava gestante, tinha acabado de descobrir a gravidez. Foi uma gravidez de risco, estava com risco de perda do bebê. Fui fazer a prova em situações totalmente difíceis. Quando eu cheguei lá, encontrei com um monte de ex-aluno meu ou aluno meu no local de prova. Para a gente, professor, isso é um peso muito grande, tá? Porque a gente pensa assim, nossa, mas se eu não for bem na prova, o que meu aluno vai pensar de mim? Né? A gente não se exige classificar, passar, mas a gente também não pode. A gente se fica ansioso se a gente não conseguir uma boa pontuação. Fiz a prova. Estudei como eu poderia estudar naquele momento difícil que eu estava vivendo e consegui aprovação em primeiro lugar. Ou seja, quando é a sua hora, é a sua hora. Seja uma ou mais vaga, é a sua hora, é a sua hora. E outra, a preparação ela não é só de um concurso. Quando a gente tem um concurso público, vocês veem que vem ali no edital várias referências bibliográficas. Você vai ler, por exemplo, a LOAS toda. Vai cair uma questão da LOAS. Você sabe o que vai cair? Você não sabe. Mas você tem que ali estudar LOAS. Só que toda vez que você estuda, você vai o quê? Guardar mais, guardar mais. E prova, além de você ter preparação, também tem um pouco de sorte. Porque é você chegar lá, cair o que você estudou, o que você está ali com a memória guardada daquilo que estudou. Então, é a hora de cada um que chega. Então, não se desmureçam. Tem muita vaga aí para os dois profissionais, assistentes sociais e psicólogos. Os concursos geralmente têm validade de 2 anos, que podem ser renovados por mais 2 anos. Então, são 4 anos para que você seja chamado. E vamos estudar, porque conhecimento nunca é demais. Conhecimento, pessoal, nunca é jogado fora. Vamos estudar, tá? Eu estou vendo aqui o chat, algumas pessoas perguntando, né, sobre o material. O material, pessoal, já está lá postado na área do aluno. Foi até bom vocês terem perguntado sobre o material. Só um momento. O que eu coloquei lá de material para vocês? Eu baixei a prova do último concurso para assistente social e psicólogo. O conhecimento gerais, eles são comuns. Tanto a prova de conhecimento geral é comum para psicólogo, é comum para serviço social, e são 60 questões. A última prova foram 80. 60 questões só de conhecimentos gerais, e é comum. Então, eu baixei as 2 provas, está lá. O gabarito das 2 provas está lá. E as questões que foram anuladas, eu também deixei para vocês baixarem o material com a justificativa do porquê elas foram anuladas. Esse slide aqui que eu estou passando para vocês também está lá, tá? Então, vocês conseguem imprimir esse material e ter para vocês. E vocês que se inscreveram para essa aula inaugural, vocês têm 1 ano de acesso a elas. Então, entrando aí no aplicativo do site do Ideal, né, no aplicativo, ou entrando no site, fazendo seu login, você consegue assistir essa aula aqui por até 1 ano, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação. Ok, vamos que vamos. Vanessa, Keila. Pessoal, vocês estão falando aqui que o áudio está baixo. Eu vou deixar aqui a informação para o suporte estar verificando o que está acontecendo, tá? Então, vamos dar um pontapé inicial. A gente vai começar a falar do Sistema Único de Assistência Social, que é o tema da nossa aula hoje. Então, o que a gente vê? Iniciando com os marcos legais do SUAS. Quais são esses marcos legais? O primeiro marco legal é a Constituição Federal. Isso por quê, pessoal? A Constituição Federal, ela eleva a assistência social como uma política pública.
Então, ela vem trazer esse marco, esse divisor de águas. A Constituição Federal, ela eleva a assistência social como uma política pública, direito do cidadão, dever do Estado, sendo a assistência social para quem dela necessitar. E ela ainda vai colocar a assistência social como Seguridade Social brasileira. Vocês lembram o que compõe a Seguridade Social brasileira, de acordo com a Constituição Federal? A gente vai ter ali um tripé, que é o quê? Assistência social, saúde e previdência. Assistência social por intermédio do SUAS, a saúde por intermédio do SUS e a previdência social pelo INSS. Esse é o sistema de proteção social brasileiro. E nesse sistema de proteção social brasileiro, a Constituição Federal ela vai elevar, então, a assistência social como política pública. A partir daí, nós vamos ter a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E aí a gente vai se perguntar, poxa, a Constituição ela eleva a assistência social, né, à condição de política pública. Mas como isso vai acontecer? Como esse sistema de proteção social vai funcionar? Para isso, a gente vai ter a LOAS instituída, e a LOAS ela vai trazer ali que a assistência social ela vai existir através da vigilância socioassistencial, através da defesa de direitos e através também da proteção social. A LOAS ela coloca que a proteção social ela vai ser dividida em proteção social básica e proteção social especial. Posteriormente à LOAS, a gente vai ter a Política Nacional de Assistência Social. E qual que foi o grande marco da Política Nacional de Assistência Social? Ela vai ali instituir o SUAS. O SUAS ele já foi instituído pela LOAS, mas ela vai ali detalhar, trazer mais informações, mais diretrizes sobre o SUAS. Se vocês lerem na LOAS, a LOAS vai colocar proteção social básica e proteção social especial. A Política Nacional de Assistência Social é que traz que essa proteção, além de ser de especial, ela vai ser dividida em média e alta complexidade. Então, ela começa o quê? A destrinchar, a regulamentar, né, como que o SUAS ele vai ser operacionalizado. Então, esse é o grande marco da política de assistência social. Só que se nós temos aqui a política de assistência social, posteriormente a elas, a gente tem a NOB-SUAS, que é a norma operacional básica do SUAS. Por quê? Se a PNAS ela traz como que o SUAS vai ser instituído, como que ele vai ser operacionalizado, a NOB-SUAS vem o quê? Para fazer a gestão do SUAS. Ela vem também trazer uma padronização nos estados, União, municípios, de como o SUAS deve funcionar. E ela vem falando muito da gestão da assistência social, como ela deve acontecer. Posteriormente, a gente vai ter o quê? NOB-RH. A NOB-RH ela vai falar da profissionalização. Então, uma vez que a gente está ali com o SUAS instituído, que nós estamos ali com toda a organização já feita através da NOB-SUAS, e quais são os profissionais que devem trabalhar, carga horária, especialidades que vão estar ali inseridos na formação do SUAS. Pessoal, eu estou acompanhando o chat. Qualquer dúvida, qualquer necessidade aqui, vocês vão me apontando, tá? Então, a gente vai ter ali a NOB-RH, que vai falar da profissionalização. Posteriormente, pessoal, a gente vai ter o quê? Tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. O que é essa tipificação? Ela padroniza no país inteiro como os serviços do SUAS eles vão ser instituídos, como eles vão acontecer, dividindo ali por serviços e por níveis de complexidade. Então, o CRAS está na proteção básica. Quais os serviços que o CRAS oferta? Para quem ele oferta? Qual a faixa etária? Objetivos, tanto do CREAS quanto dos acolhimentos institucionais. Então, a tipificação ela vai fazer uma padronização
organização nacional desses serviços e por níveis de serviços e complexidades, tá? E, por fim, ainda dentro desses marcos legais, a gente vai ter a Lei Federal 12.435, que ela vem ali ainda colocar novos textos, regulamentar os SUAS, mas ela também vem fazer alterações na LOAS e vai colocar ali novos textos, modificando e adequando a LOAS em outras situações. Pessoal, tudo isso aqui que vocês viram, essa pincelada que eu dei para vocês dos marcos legais, no nosso curso as professoras vão destrinchar legislação por legislação para vocês, passando ali resolução de exercícios, mapas mentais, um conteúdo teórico bem bacana para que vocês o quê? Fixem as leis, o que cai em cada uma, porque essas são questões de provas que a gente vai resolver ao final dessa aula, ok? Deixa-me ver aqui que o áudio está baixo. Deixa-me ver aqui se tem mais alguma informação. Isso aí, deixa-me ver. Ah, sim, agora eu recebi informação aqui que o áudio melhorou. Deixa-me conferir aqui. Se tem mais alguma informação. Ok, pessoal, está tudo ótimo. O pessoal está falando aqui algumas questões. Isso aí, Camila. Gostei de ver a Camila falando, olha, no último você não passou, mas nesse você vai passar. É isso mesmo, esse otimismo que a gente vai ter que ter. Então, pessoal, a partir do momento que a gente passou aqui pelas marcos legais do SUAS, então eu pergunto para vocês, então, afinal, o que é o SUAS? O que é o Sistema Único de Assistência Social? Gente, o SUAS é um sistema público não contributivo. Esse já é um diferencial, porque o que é ser contributivo? É você fazer ali uma contribuição prévia para receber qualquer benefício, como hoje é no INSS. O SUAS não. O SUAS independe de benefício, de contribuição prévia. Então, é um sistema público não contributivo. A característica dele é justamente essa, que não há contribuição prévia, para que o cidadão ele alcance seus direitos. Descentralizado. O que quer dizer ser descentralizado? É que a gestão do SUAS, ele compete aos 3 entes federados, estados, municípios e União. Então, os 3 têm que se responsabilizar por essa gestão do SUAS. E que tem por função a gestão de todo o conteúdo da assistência social. Então, o SUAS, ele vai ali abranger todo o conteúdo da assistência social e ele que vai regulamentar, gerir tudo. É um pacto federativo entre os 3 entes, né? Os 3 entes federados. Ele vai trazer uma nova forma de organização, que é o quê? Nível de complexidade, né? Como a gente já tem falado, média, alta complexidade, proteção básica. Então, ele vai trazer ali por níveis de complexidade e também vai considerar os territórios, as regiões, os portes dos municípios, as características regionais de cada um. Vai estabelecer padrões, serviços, né? Para que a população ela possa ser assistida ali de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas especificidades também. Então, o SUAS, assim como o SUS, ele é o órgão regulamentador da saúde, o SUAS é o da assistência social, que atua no campo da proteção social brasileira. Objetivos que o SUAS tem, pessoal: consolidar um sistema descentralizado e participativo. Descentralizado quando Estado, município e União ele se une para poder ali gestar, gerir, se responsabilizando por essa assistência social, e participativo quando ele fomenta o quê? O controle social e a participação popular, através de conselhos, através da sociedade civil.
A Caroline está perguntando, vai abordar questões discursivas? Vai sim, tá, Caroline? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma pincelada do que é o SUAS e a gente vai resolver as questões da prova do último concurso de 2012, que eu já disponibilizei para vocês as provas, a gente vai resolver elas juntas, tá? Sobre o SUAS. Só vou fazer essa pincelada porque é importante a compreensão de como o SUAS está sendo gestado, mas vou sim. Assegurar também que as ações na assistência social, elas têm o quê? A centralidade na família, que é a matricialidade sociofamiliar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um esboço, né, de como se acontecem as proteções. Então, a proteção social básica, ela acontece nos CRAS. Eu nem vou ler os serviços agora, porque eu vou passar por um aqui, com mais detalhes mais para frente. A proteção social de média complexidade nos CREAS e a proteção social especial de alta complexidade nos acolhimentos institucionais. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença dessas proteções? O que vocês entendem por proteção básica, média e de alta complexidade? Quais são as diferenças dessas proteções? Pensem aí, que eu vou responder já. Pessoal, proteção básica, ela vai trabalhar com a família e com o indivíduo para o quê? Prevenir agravos, prevenir situações que possam haver ruptura de laços. A assistência social, ela trabalha em todo momento com essa centralidade na família, como a gente viu no slide anterior. Isso por quê? Para fortalecer a capacidade protetiva das famílias. Quanto mais as famílias são unidas, quanto mais elas se autoprotegem, menos também elas vão demandar de assistência social. Elas vão ter capacidade de quê? De se automanter, de se elevar, né, de se autoproteger. Então, as famílias vão ali receber esse apoio. E quando há alguma situação na família ou no indivíduo, mas que ainda tem vínculos formados, para evitar a ruptura desses vínculos, a gente tem a proteção social básica. Quando a gente tem... Ah, que bacana, a Lúcia colocou para mim. Violação de direitos. Quando a gente tem aqui os CREAS, é o quê? Esse vínculo está fragilizado, mas ainda não está rompido. Esse vínculo está fragilizado com o quê? Com situações de violência, trabalho infantil, violência, quando eu digo, é violência doméstica, contra a mulher, é trabalho infantil, abandono, negligência de idosos, pessoas com deficiência. Então, quando a gente está ali na alçada do CREAS, já existiu alguma violação, mas os vínculos ainda são ali, estão presentes. Estão frágeis, mas estão presentes. E quando a gente tem o acolhimento institucional na alta complexidade, esse vínculo já foi rompido. Então, esse vínculo já rompeu, não é possível mais, né, naquele momento, o convívio com a família, e esse cidadão é retirado da sua família e é colocado numa instituição, num acolhimento institucional. Vamos pensar numa criança vítima de violência, numa criança vítima de abuso sexual, num idoso que ali está abandonado pela família, rejeitado, num adolescente. Então, se retira do convívio familiar e se leva para um acolhimento institucional. Então, esse vínculo está rompido. Então, nós temos essas três diferenças. CRAS, proteção social básica, quando, para prevenir qualquer ruptura de vínculos, os vínculos ainda estão presentes, e não há violações. Podem existir muitos contextos adversos e a gente vai estudar isso para frente, mas não há violações. Quando já chega ali no CREAS, já houve a violação, mas está fragilizados os vínculos, estão fragilizados os vínculos. Mas ainda, né, há possibilidade de trabalho. Acolhimento institucional, esse vínculo ele já foi rompido. Além de existir a violação, o vínculo já foi rompido.
Então, esse é o esboço do que é o SUAS, por isso que ele trabalha por níveis de complexidade e por ofertas de serviços, porque cada uma dessas proteções vai trazer ali uma gama de serviços. Eixos estruturantes do SUAS, então. Matricialidade sociofamiliar, que é essa centralidade na família. Descentralização político-administrativa, que é o quê? Essa responsabilização dos 3 entes federados por território. CRAS, CREAS trabalham por território. Essas novas bases entre Estado e sociedade civil, porque tem financiamento, controle e participação popular inseridos. Política de recursos humanos, como a NOB-RH SUAS, e informação, monitoramento e avaliação, ou seja, todos os programas existentes, serviços existentes, eles passam por o quê? Monitoramento e avaliação desses serviços também. E aí, pessoal, trago um conteúdo bônus para vocês. Como a nossa prova é sobre o SUAS e de Belo Horizonte, eu vou trazer para vocês agora o conteúdo de como é o SUAS na nossa cidade. Como eu estou dizendo para vocês, eu vou entrar bem na aula, mas as professoras vão destrinchar muito mais no nosso curso, tá? Então, eu aconselho a vocês, quem ainda não se matriculou, matricule, saia na frente. Vamos começar a estudar. Mas hoje, eu já vou entrar para vocês e trazer, gente, como que é o SUAS aqui em BH? O que existe? Porque isso vai ser conteúdo, com certeza, da prova do concurso. Então, vamos lá. Proteção social básica em Belo Horizonte. Belo Horizonte ele vai contar com 34 CRAS. Esses CRAS, né, como está na tipificação e como está ali na PNAS, eles ficam em territórios de maior vulnerabilidade. Então, Belo Horizonte conta com 34 CRAS. Esses centros de referência da assistência social, eles vão ali trabalhar na proteção social básica. As entidades que têm ali, que são inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, também podem ofertar serviços de proteção social básica, mas os CRAS são os carros-chefes desse serviço. Destina-se à população que vive em vulnerabilidade social no território e tem centralidade na família. Nos CRAS, pessoal, nós vamos ter aqui Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas Idosas e com Deficiência. A Camila falando aqui comigo, que delícia de aula, bacana. É isso aí, vamos embora. Então, aqui, ó, nós temos, né, algumas fotos. Esse aqui é o CRAS Senhor dos Passos, aqui em Belo Horizonte. Como eu disse, são 34. E como a gente falou ali, né, dos serviços que o CRAS traz, quais são esses serviços, a gente vai começar a entender. Então, CRAS, Unidade Pública Estatal de Base Territorial, localizada em áreas de vulnerabilidade social. O carro-chefe do CRAS é o PAIF, Programa de Atenção Integral às Famílias. Referencia 5.000 famílias no território, atende a mais ou menos 1.000 famílias por ano. São 34 CRAS no município e vai compor a retaguarda do CRAS, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Quando a gente coloca isso aqui, ó, referencia 5.000 famílias do território, é por isso daqui, ó. Município de pequeno porte, um CRAS para até 2.500 famílias referenciadas. Pequeno porte, 2. Um CRAS para até 3.500 famílias referenciadas. Médio porte, mínimo de 2 CRAS para cada um até 5.000 famílias. Grande porte, 4 CRAS, cada um para até 5.000 famílias. E metrópoles, que é o caso aqui de BH, mínimo de 8
cada um para até 5.000 famílias. Então, são um mínimo de 8 para as grande porte, né? Que são, aliás, para as metrópoles. Então, vocês percebam que BH tem 34. E o mínimo pela legislação teria que ser 8, mas BH tem 34. Como a gente falou que se o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, pessoal, uma coisa assim que a gente tem que ficar muito atento, a sigla é PAIF. Se cair na prova para vocês assim, PAIF, marque o que é PAIF. Programa de Atenção ao Indivíduo e Família. Proteção e Atendimento Integral à Família. Isso vai ser pegadinha. Vocês têm que saber o seguinte, que a sigla é PAIF, mas o nome é Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Então, isso aí já fica como dica para vocês, tá? Que pode cair na prova para trazer ali uma confusão. Consiste no trabalho social com famílias de caráter continuado. Para o quê? Fortalecer a função protetiva, romper vínculos, prevenir a ruptura de vínculos, promover o acesso, o usufruto de direitos. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu no CRAS que eu trabalho. Chegou uma mulher lá, muito tensa, passando por situações difíceis, financeiras. O marido era alcoólatra, o marido foi embora, ela morava no lote da sogra, o vínculo com a família do marido não era um vínculo fortalecido, mas ela tinha ali o seu espaço naquele lote e uma criança de 3 anos, e recebia R$150 na época de Bolsa Família. E ela foi lá devido às dificuldades alimentares. Fizemos o atendimento dela. Naquele primeiro momento, pela falta de alimentos, foi concedida ali uma cesta básica, mas foi feito um acompanhamento e inserção dela, da família, no PAIF. Por quê? A mãe morava em outra cidade, daqui de Minas mesmo, mas em outra cidade. Ela tinha 25 anos, era analfabeta. A mãe era analfabeta, ela estava com uma criança de 3 anos, e se a assistência social não intervém para fortalecer esse vínculo e dar uma nova perspectiva, o ciclo da pobreza vai se repetir. A gente viu que são 2 gerações de mulheres ali que foram analfabetas e vivendo em situações totalmente difíceis, precárias, de extrema pobreza. Se a assistência social não intervém, possivelmente a história se repete com essa criança também. Então, quais foram as articulações que foram feitas? Aí a gente pensa o seguinte, vai trabalhar só na alçada da assistência social? Não. O PAIF, ele faz um acompanhamento integral. O que é o acompanhamento integral? Tanto nas ações da assistência social, quanto também nas ações das políticas setoriais, das demais políticas públicas. Então, é possível colocar essa criança numa creche para essa mãe também poder trabalhar? Então, o CRAS pode fazer, fazendo o acompanhamento via PAIF, fazer uma articulação com a Secretaria de Educação para verificar a possibilidade de uma creche, fazer articulação com outras secretarias de desenvolvimento econômico, por exemplo, para poder ver uma inserção no mercado de trabalho para essa mãe, outros programas da inclusão produtiva, que o CRAS também vai trabalhar nessa perspectiva, a LOAS traz, essa perspectiva da inclusão produtiva. Então, um curso de formação, pode ser feito um contato também com a Secretaria de Educação, para um EJA, para essa mãe. O CRAS pode trabalhar ali, fornecendo o alimento, que é um benefício eventual, não é um benefício continuado, é um benefício eventual. Pode-se verificar, essa mãe tem o CAD único, porque se ela tem ali o Bolsa Família, ela tem que ter escrita no CAD único. O CAD único é o programa que vai dar acesso aos outros programas. Hoje, Auxílio Brasil. Mas, na época do Bolsa Família, até pouco tempo atrás, tinha que estar inscrito também no CAD único. Esse CAD único está atualizado? Está tudo ok? Ela tem toda a documentação civil? A criança tem? Se não tem, o CRAS vai conceder a gratuidade para a segunda via? E os vínculos dela com a mãe? Se ela está no lote do esposo, o esposo é alcoólatra, e aí ele saiu de casa, e ela está ali, né, sem um vínculo fortalecido com a família dele. É possível ela retornar para o lar dessa mãe?
Se sim, o que o CRAS tem que trabalhar para fortalecer esse vínculo ali? Para que talvez juntas elas possam crescer enquanto família, se fortalecer, né? Trabalhar essa proteção, essa função protetiva das famílias. Então, veja, no que eu estou falando aqui, a prática é o PAIF. Então, é esse atendimento integral à família. Você vai verificar, é como um cristal. Quando a gente olha um cristal, a gente vê ali várias faces. Um cidadão, um indivíduo, ele é composto de várias necessidades, de várias faces, que não vai perpassar só assistência, que vai ir muito de encontro com outras políticas públicas também. Então, a gente vai ter esse trabalho, tá? Pessoal, quiser falar alguma coisa aqui, vamos interagir. Então, ele vai perpassar ali. Então, o que eu estou colocando para vocês é o PAIF, porque ele vai prever o desenvolvimento de potencialidades, aquisições das famílias, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O PAIF é isso. Então, essa pessoa esteve no CRAS, trouxe essa demanda espontânea. Quando ela vai de porta aberta, ela vai. Nós temos a busca ativa, que é quando a gente sai do equipamento e faz a busca no território. E nós temos a demanda espontânea, que é quando o indivíduo vai ao CRAS. Então, nós tivemos ali essa demanda espontânea, essa pessoa, essa família foi inserida no PAIF e está sendo trabalhado todas essas questões. Obviamente, com a anuência, ela também tem que fazer parte desse processo, ela também tem que manifestar o interesse, o desejo, mas cabe a nós o diálogo, a conscientização, apontar os caminhos, mostrar que toda escolha tem uma consequência, e que ela faça, né, como cidadão livre. Nós temos a liberdade como eixo central, as escolhas pertinentes àquilo que tem sido ofertado. Então, é atendê-la em todas as necessidades. Só do que eu falei aqui para vocês, a gente já teve articulação com a saúde, com a educação, com o desenvolvimento econômico, ou seja, com a própria assistência social. Agora, vamos supor que ela esteja ali, que esse marido retorne para casa e que ela seja uma vítima de violência doméstica. O CRAS já contrarreferenciaria esse caso para o CREAS, porque ela estava sendo acompanhada no PAIF, surgiu um elemento novo de violação de direitos. E aí ela vai ser contrarreferenciada. Mas não tendo isso, porque a gente vai trabalhar justamente para isso não acontecer. Para trazer o quê? O protagonismo, a autonomia dessa mulher para que ela possa gerir a sua vida e isso não aconteça. Né? Nenhuma situação nessa alçada. Então, o PAIF ele vai trabalhar nessa perspectiva, tá, pessoal? E a gente falou do CAD único, que são com outros programas da assistência social, a nossa articulação. Então, é pegar aquela família, o indivíduo, e trabalhar todas as suas potencialidades, vendo essa prevenção, proteção e sendo proativo também. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, o PAIF, ele é o protagonista, né? O carro central do CRAS. Na retaguarda, a gente tem o serviço de convivência. A gente geralmente pode cair na prova para vocês um nome por extenso, ou pode cair a sigla. A sigla é SCFV. Eu vou colocar aqui para vocês, pegar a sigla do serviço de convivência. Vamos supor que na prova caia para vocês essa sigla, é a sigla do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aqui em BH, nós vamos ter Serviço de Convivência, isso está na tipificação nacional. Vocês lembram que eu falei que a tipificação é que normaliza ali a assistência no Brasil, né, a nível nacional, falando das proteções, dos serviços ofertados por cada proteção, objetivos. Então, a tipificação traça, e o município executa o que está ali na legislação através do serviço de convivência. Então, a gente tem um serviço de convivência de 0 a 6 anos.
E ele vai trabalhar o quê? Ele vai ter por foco o desenvolvimento de atividades com criança, família, comunidade, para o quê? Trabalhar situações, prevenir a ocorrência de exclusão, violência, trabalho infantil. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas a criança é tão pequena, de 0 a 6 anos, mas a gente não sabe o contexto dessa gravidez, o que levou esse vínculo já a estar fragilizado tão cedo. Então, é um momento que, como vocês veem aqui, ó, as mães vão para brincar com as crianças e a técnica social vai fazer o acompanhamento desse momento, de forma lúdica, fortalecendo o vínculo entre mãe e filho, pai e filho, né, o responsável e a criança também. A gente vai ter o serviço também para de 0 a 15 anos. Aí a gente vai ter um outro recorte, por ser uma outra faixa etária, que vai trabalhar ali através de espaços de convivência, formação para participação, cidadania, desenvolvimento do protagonismo, autonomia das crianças e adolescentes, porém a partir agora dos interesses deles também, né, que eles possam fazer parte desse processo. Então, são ali, através de experiências lúdicas, culturais, esportivas, né, que vão trazer esse fortalecimento, tanto do vínculo com a família, quanto do vínculo com a comunidade. Isso mesmo, psicologia e serviço social atua nessa luta, Camila. Isso aí, a Camila coloca assim que é muito importante esse trabalho em rede, né, no território com a família, e que a psicologia e serviço social atuam. Gente, não tem separação. É técnico social e eles vão trabalhar as duas áreas. E é tão bonito. Gente, é muito prazeroso. Eu falo com vocês, igual falei que eu coordeno um CRAS, e é tão prazeroso a gente ter as duas áreas trabalhando juntas. A gente consegue fazer um atendimento de qualidade. Nós vamos trabalhar ali no SUAS, mas com a benesse de que cada área tem um olhar diferenciado para a sua formação. E que juntas elas se complementam. E quem ganha com isso? O usuário. Né? Ele que vai estar ali com o serviço social e psicologia atuando lado a lado para o seu fortalecimento. Isso é muito bom. Então, serviço de 0 a 15 anos. A gente vai ter também de 15 a 17 anos, e já com outro recorte. Qual seria? É realizado em parceria com instituições. A Secretaria de Junta de Esportes e Segurança Alimentar são parceiras nesse programa. E, geralmente, esses jovens eles participam ali tanto de esportes, quanto de aprendizagem, né, de alimentação ou de oficinas. E isso contribui para o quê? Eles já estão numa outra fase de preparação também para o mercado de trabalho, como jovens aprendizes. Então, isso vai trabalhar não só agora a capacidade ali, o fortalecimento com a família, vai trabalhar o fortalecimento com a comunidade, mas esse serviço nessa faixa etária, ele também já prepara o jovem, o quê? Para além do estudo, a sua inserção no mundo do trabalho, a sua qualificação profissional. E a gente vai ter o serviço de fortalecimento de convivência, né, e fortalecimento de vínculos para idosos. E isso porque, gente, às vezes a família trabalha, o idoso fica sozinho durante o dia na casa, e não tem ali um entrosamento nem com a comunidade e com a família pouco, que às vezes só vai ver aquele filho, aquela filha à noite. Então, para que esse idoso, ele possa ali se sentir também acolhido, abraçado, a gente tem o serviço de convivência para ele. Ou seja, ele vai ter por foco atividades que vão contribuir nesse envelhecimento saudável. Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, lá no CRAS o grupo da terceira idade se reúne, faz festa, dança forró, faz passeio. Ou seja, isso é para quê? Para que eles se sintam o quê? Fortalecidos enquanto vínculos e afeto. Ou seja, eles têm os próprios idosos da comunidade e em casa também isso favorece na relação com a família. Então, são várias atividades que são feitas com os idosos justamente para isso, para prevenir situações de isolamento e situações de risco social.
Eles vão estar ali inseridos em grupos que vão fortalecer a idade, as experiências vividas, fazendo trocas bem bacanas, tá? Obrigada, viu, Fabiana? Ela falando que é ótima aula. Obrigada. A gente ainda vai ter, isso tudo, pessoal, que eu estou falando aqui com vocês, dos serviços, estão dentro da proteção social básica, tá? A gente ainda está dentro dela. A gente vai ter aqui o serviço de proteção social básica em domicílio, para pessoas com deficiência e idosos. Gente, eu acho esse serviço maravilhoso. Eu, particularmente, sim, tenho uma admiração por esse serviço. Ele é realizado nas regionais daqui, de BH, né? As regionais a gente vai ver que também atuam com serviços de proteção social básica. E eu acho muito bonito esse serviço, porque muitas vezes a pessoa com deficiência ela tem dificuldade para sair de casa. Aquele familiar também tem. Às vezes pegar um ônibus, um transporte coletivo, mesmo que seja um carro, dependendo da região onde mora, às vezes não consegue um carro circular bem. Para aquela pessoa com deficiência sair de casa, às vezes é muito difícil. E acaba só saindo de casa, muitas vezes, para uma consulta médica. E o que eu acho que é a grandeza desse serviço? É essa foto aqui que vocês estão vendo. A educadora social, ela vai no endereço, ela vai na casa, e ela geralmente leva uma maleta com atividades lúdicas, e ela brinca. Aqui, a criança com deficiência aqui no colo da educadora social. E é um momento de quê? De interação com a família, com a pessoa com deficiência que vai receber um total atenção. Eu sou suspeita para falar, eu acho esse serviço maravilhoso. E os profissionais que fazem parte, recebem aqui a minha gratidão, a minha admiração por fazerem esse serviço, todos os educadores sociais que coordenam esse serviço de proteção social básica em domicílio, recebem aqui a minha admiração. E olha aqui, é um momento que você vai brincar com a pessoa com deficiência, seja criança, seja adulto, né? E aí vai ter essa interação para tirar do quê? Da exclusão social. Vai incluir socialmente, vai ter ali um acompanhamento da família, articulação com a rede socioassistencial. A presença ali também vai poder identificar necessidades que vão ser levadas para os equipamentos, que vão ser levadas para a rede, e consegue trabalhar o fortalecimento familiar e comunitário com a pessoa com deficiência. Então, esse é um trabalho, né, de proteção social à pessoa com deficiência. A Kenny, ela coloca aqui, obrigada, Elisângela, Vanessa, pelo carinho aí pelas aulas. A Keila coloca, Dani, é possível ter todas as faixas etárias de fortalecimento de vínculo num só de município? Sim, a tipificação, ela traz todas as faixas etárias. O que ela vai trazer são os portes, né? Se é pequeno, grande, quantidade de CRAS que tem que existir. E a gente, quando chegar na parte do CREAS, vai ver que também vai ter a quantidade de CREAS que vão existir de acordo com o porte do município. Mas ter todas as faixas etárias é possível, sim, ter, tá? A tipificação não vai fazer o recorte de tamanho de município para ter as faixas etárias, não. A gente ainda tem um outro programa que eu também tenho uma grande admiração. Aqui em Belo Horizonte, que é o quê? Programa Maior Cuidado, Projeto Cuidador de Idosos. Como que é esse serviço, pessoal? Ele é um programa da Prefeitura aqui de BH, coordenado pela Secretaria Adjunta de Assistência Social, com a Secretaria de Saúde. E aí, aqueles idosos, aquelas famílias que são acompanhadas no PAIF e que, pela condição da saúde do idoso, né, precisam de cuidados constantes. Então, até para evitar romper o vínculo ou ter a necessidade de uma institucionalização daquele idoso, por algum período dos dias, um cuidador de idosos, ele vai na residência daquele idoso e ele vai ter a atenção integral para o idoso assistido. Então, ele vai fazer ali atividades de higiene, alimentação,
locomoção, mudança de posição dos idosos acamados, medicação, ou seja, ele vai ali acompanhar o idoso em atividades de lazer e consultas médicas. Ele não vai passar o dia, ele vai passar um período do dia lá, e vai fazer esse acompanhamento do idoso também. Isso previne o que é institucionalização, ruptura de vínculos familiares. Então, os objetivos desse programa, né, prevenção de situações de risco, exclusão, fortalecer a função protetiva da família, garantia de direitos, equiparação de oportunidade e melhorar o relacionamento, ou seja, vai ampliar a qualidade de relacionamento entre os idosos, famílias, né, vai trabalhar isso e prevenir as institucionalizações. Né? Então, também contribui para aquela família, para aquele momento em que um cuidador, um responsável da família fica permanentemente com aquele idoso, tem o suporte daquele cuidador também ali presente. Esse é um programa aqui de BH, tá, pessoal? É muito difícil a gente ver esse programa, ele acontecendo às vezes em outros municípios. Obrigada, viu, Cleide, pelo carinho. A inclusão produtiva. A LOAS também, ela vai trazer, que é o objetivo do SUAS, a promoção, a integração ao mercado de trabalho de seus usuários. E para promover isso, o SUAS vão ter ações ali de inclusão produtiva, né, para enfrentamento da pobreza. Então, em Belo Horizonte, a inclusão produtiva no âmbito do SUAS vai se organizar pelos programas formação profissional, apoio à economia solidária, promoção do adolescente trabalhador, intermediação de mão de obra de pessoas com deficiência, que é o PROMET. E aí vão ser encaminhados para cursos profissionalizantes e para o mercado de trabalho também. Ok? E como eu disse para vocês, as regionais também, que é uma peculiaridade aqui de BH, elas têm o serviço de proteção social básica família. E ela atende aquelas pessoas, né, que residem em áreas que não são de território de CRAS. Então, na regional, vão ter ali pessoas acompanhadas, né, de programas como Bolsa Família, que hoje é Auxílio Brasil, que se encontra fora das áreas de abrangência do CRAS, e vai contribuir, né, junto aos outros serviços da proteção social básica também. Então, as regionais também executam esse serviço. Então, se você reside em área que não é de abrangência de CRAS, e às vezes vai precisar de algum dos serviços da proteção básica, tem que se deslocar à regional. E aí, pessoal, ainda dentro da esfera da proteção social básica, a gente falou serviço de convivência PAIF, serviço de atendimento às pessoas idosas e deficientes em domicílio. Nós falamos, mas nós vamos falar também dos serviços que são gestados ali no bojo da proteção social básica, que é o quê? Benefícios eventuais da assistência social que são concedidos nos CRAS. Então, quais são eles? A gente sabe que os benefícios eventuais são de caráter suplementar e provisório, prestado aos cidadãos em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. O que eu quero que vocês pensem é eventual, é por um período de maior agravo, depois ele se encerra. Durante aquele período de maior agravo, aquela família ela é acompanhada no PAIF para que ela possa o quê? Ela recuperar sua autonomia, desenvolver as suas potencialidades para que não mais necessite desses benefícios eventuais e ela consiga ali se suprir, né, se manter. Então, é por um período crítico que é fornecido aquele benefício. Então, a gente tem o benefício natalidade, que vai atender necessidades do bebê que vai nascer, apoio à mãe, se o bebê nasce morto ou logo após o nascimento, apoio à família no caso de morte da mãe. A gente vai ter o funeral, que é o quê? As despesas com todo o sepultamento, que é o chamado sepultamento gratuito.
Vulnerabilidade temporária, ou seja, a gente vai ter ali, né, para situações de riscos, perdas e danos. Calamidade pública também, né, que aí vem, por exemplo, uma chuva, que aí desaba uma casa e vai ser necessário o pagamento de um aluguel social, ou vários, cada município intitula de uma maneira, aluguel social, bolsa moradia, para aquele momento, por exemplo. A vulnerabilidade temporária, por exemplo, a falta de uma alimentação, né, uma segunda via de documentação. Então, a gente vai ter esses serviços, que são benefícios eventuais concedidos na proteção social básica. Vamos lá, então. Sepultamento gratuito, pessoal. Aqui em Belo Horizonte é como? Autorização de sepultamento gratuito, incluindo certidão de óbito, taxa de cemitério, jazigo. Ou seja, esses serviços são executados no CRAS, e caso aconteça o óbito em fim de semana, feriado, ou fora do período de funcionamento do CRAS, o cidadão ele tem que procurar a regional administrativa, o plantão social, que fica na Rua Tupis 149, no fim de semana e feriado, ou fora do horário de expediente. Do contrário, nos CRAS, para ser atendido. Tá? E aí a funerária é a Santa Casa, enterro no Cemitério da Saudade. E aí ela tem todo ali a certidão, taxas de cemitério e jazigo também, tá? A autorização para esse sepultamento gratuito. A cesta básica, auxílio moradia ou bolsa aluguel, segunda via de documentação, são serviços ofertados nos CRAS. Belo Horizonte, além da segunda via de documentação gratuita, ainda tem especificidade das taxas de casamento. Então, quer casar, mas está sem a condição ali de pagar as taxas de casamento, também é possível, né, nos CRAS, a concessão desse benefício. Então, são esses benefícios aqui. CAD único. O CAD único ele vai acontecer nos CRAS e nas regionais, né? Tanto nos CRAS quanto nas regionais aqui de Belo Horizonte. Pessoal, o que é o CAD único? Muitas vezes o cidadão ele não vai saber. Como o cidadão chega perto da gente e fala assim, eu quero tentar a LOAS. A LOAS a gente sabe que é o BPC, muitas vezes que confunde-se. A LOAS é a lei que instituiu o BPC. Muitas vezes o cidadão chega falando, olha, eu queria conseguir a LOAS. E a gente vai, né, a gente vai entender, e vai entender que aquilo é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e muitas vezes a gente até explica. Fala, não, a LOAS é o nome da lei, o benefício é o BPC, para orientar o usuário, até porque ele vai tentar ali, né, vai ter a perícia no INSS, para que ele se mantenha informado do que se trata. O CAD único, pessoal, é também um cadastro que vai ter desse cadastro várias outras políticas públicas, vários outros benefícios ali concedidos ao cidadão. Então, muito se pergunta às vezes assim, mas eu queria, por exemplo, a isenção na água, na luz. Eu quero o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família da época. O primeiro passo é o CAD único. Então, a gente tem que ter essa informação, porque isso também cai em prova. Inclusive, a gente vai fazer duas questões sobre o CAD único no final da aula, que vocês vão perceber isso, é questão de prova. Por quê? O CAD único é um cadastro único de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza ou extrema pobreza. E aí, quando o cidadão ele se inscreve no CAD único, essas informações o governo federal ela utiliza para o quê? Implementar políticas públicas que vão melhorar a vida dessas famílias. Então, ele consegue ter um diagnóstico. Olha, lá no bairro tal, tem tantas famílias numa situação de extrema pobreza. Quais políticas públicas podem ser levantadas para tal? Ou no município tal, tem tantas famílias em situação de pobreza extrema. O que pode ser feito? Então, o CAD único é esse cadastro, e nós, como profissionais, né, da assistência social, assistentes sociais e psicólogos, temos que fomentar que as famílias façam esse cadastro.
Quem deve estar inscrito no CadÚnico? Quem ganha até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, a per capita de até meio salário mínimo, ou quem ganha até 3 salários mínimos de renda total. Então, tendo uma renda de até 3 salários mínimos, renda bruta de até 3 salários mínimos, é perfil para se inscrever no CadÚnico. Tá? Benefícios que o CadÚnico vai trazer. Isenção em concurso público. Então, é um dos benefícios. Quando a gente se inscreve no CadÚnico, é gerado um número de NIS. Quem já teve o PIS, o número de NIS é o PIS, mas tem que ser ativado para tal. Quem não teve o PIS ainda, é gerado um outro número. É gerado também código familiar. E aí, a isenção em taxas de concurso público. A gente vai ter tarifa social na conta de energia elétrica e na conta de água. Muitas vezes a pessoa fica ali lutando. Eu estou lutando por um benefício, que seja o Auxílio Brasil. Eu estou lutando por esse benefício, na época do Bolsa Família. Eu quero muito Bolsa Família, mas não sabe que, às vezes, a tarifa, a isenção na tarifa de água ou de luz somadas vão ser maiores que a Bolsa que receberia. Às vezes não sabe disso. Então, também tem hoje o valor das contas absurdas. É muito importante esses benefícios que cheguem ao conhecimento do cidadão. Alíquota reduzida para as pessoas de baixa renda, ou seja, para, sobretudo, as mulheres ali que trabalham, que não trabalham fora, que são do lar. Porque hoje, se você vai pagar o carnezinho do INSS como autônomo, a contribuição mínima tem que ser de 11% do salário mínimo. Se essa mulher está inscrita no CadÚnico, ela paga 5% apenas. Então, dá 50 e poucos reais. Seria mais que o dobro se fosse pagar a alíquota de 11%. Isso é para quê? Para se garantir ali uma aposentadoria. Então, é dedicada, né, para pessoas que dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico, donos e donas de casa, que só trabalham em casa, não trabalham fora, e a possibilidade de contribuir com a tarifa reduzida para garantir o quê? A aposentadoria. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui, o passo primordial, faz o CadÚnico. Fez o CadÚnico, tem o perfil para o CadÚnico de renda de até 3 salários mínimos, é só recorrer a esses benefícios. É pegar a folha resumo do CadÚnico, levar na CEMIG e na Copasa para ser cadastrada a tarifa social. É pegar essa folha resumo e cadastrar no INSS para pagar 5%. É no ato de estar fazendo a inscrição do concurso público lá, colocar o número do NIS, que é o número de inscrição social, para ficar isento do concurso público e do Enem também. Enem também. Tá? Então, são importantes que as famílias saibam disso. ID jovem, a quem se destina? Jovens de 15 a 29 anos. Para quê? Para que possam fazer viagens interestaduais também gratuitas. Né? Então, aqui a gente também tem o ID jovem, que possibilita esse passeio ou desconto em atividades culturais, 50% em atividades culturais, tá? De 15 a 29 anos. BPC. Hoje o BPC, um pré-requisito para para o cidadão dar entrada no BPC é o CadÚnico. Ele que vai ser um instrumento de mensuração ali do INSS para comprovar que aquela família ela tem ali uma situação de pobreza para concessão do benefício. O BPC, ele não tem que estar ali até a per capita de 1/4 do salário mínimo. Se você declara a renda no CadÚnico, o governo tem como também, através do BPC, através do CadÚnico, verificar a condição socioeconômica daquela família. Então, o CadÚnico hoje, ele é obrigatório se ter para a concessão do BPC. A carteira do idoso. A carteirinha do idoso também, né, para ter desconto de até 50% no valor de passagens interestaduais.
tá? E pessoas com 60 anos ou mais. A partir de 65, já é por lei, pelo Estatuto do Idoso concedido. Mas de 60 anos, a carteirinha do idoso também. Auxílio Brasil. Né? A gente vai fazer esse estudo aí ao longo das aulas, tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, as professoras, durante o nosso curso, vão ali explorar ao máximo tudo isso, mas uma das questões que a gente tem é o Auxílio Brasil. O que é o Auxílio Brasil, gente? Ele se programa, muita gente está falando, ele vem substituir o Bolsa Família. Não, ele não veio substituir o Bolsa Família. O Bolsa Família ele foi extinto e foi criado o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil tem vigor até final de 2022. Depois disso, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai existir sim ou não outro programa, não. Então, é um programa de transferência de renda que foi criado em substituição ao Bolsa Família, que foi extinto, e o Auxílio Brasil ele tem vigor, ele vai ter vigor só até final de 2022. Nós, nos CRAS, temos recebido muita demanda, por exemplo, eu quero fazer o Auxílio Brasil, será que eu consigo algum benefício? Pela legislação, fala que é possível entrar novas famílias para concessão do benefício. Mas se vai, quantidade de famílias, isso a gente não tem como nem sondar, porque isso é uma questão do governo federal. Agora, o certo é que quem já recebeu o Bolsa Família vai continuar recebendo através do Auxílio Brasil. Mas isso vai ser só até o final de 2022, tá? Então, também o Auxílio Brasil é importante fazer, o CAD único. E o telefone popular, que também é uma tarifa social. Assim como a água e a luz, é uma tarifa social para se ter uma linha de telefone fixo em casa. Como fazer para se inscrever no CAD único? Falei com vocês que é o quê? Ir a um centro de referência da assistência social, um CRAS, ou ir nas regionais, para quem não mora nas regiões de CRAS, do território de CRAS, se inscrever, tá? E aí a renda limite tem que ser 3 salários mínimos. Levar toda a documentação familiar, né, do grupo familiar toda, para poder se inscrever. Pessoal, vou tomar só uma água aqui, porque agora a gente acabou a proteção social básica. Sobre a proteção social básica, todos os serviços que compõem aqui em BH, vocês ficaram com alguma dúvida? Então, vou passar. A gente entra agora na proteção social especial. Estou aqui de olho na hora para a gente dar tempo da gente falar tudo o que a gente precisa. Proteção social especial. A gente já entendeu que a proteção social especial ela é de média e alta complexidade. Média complexidade, vínculos familiares e comunitários fragilizados. Alta complexidade, vínculos familiares e comunitários rompidos. Ou seja, em ambas a violação de direito, mas na média complexidade esse vínculo ainda está fragilizado, não foi rompido. Na alta, essa violação ela tem como também característica o vínculo rompido. Onde são executados os serviços de média complexidade? CREAS, Centro POP, que é para a população em situação de rua, Centro de Referência. Alta complexidade, abrigos institucionais, repúblicas, residências inclusivas, famílias acolhedoras, né? Então, a gente tem aqui as duas, aonde se executam os serviços. Tá sim, tá, boa parte está dentro da tipificação. Bacana, né, Camila? Como que os serviços eles estão bem estruturados, bem consolidados. Belo Horizonte, muitas vezes, ele é referência, né? Já ganhou até prêmios por estar ali dentro, fortalecido nesses sistemas de garantias de direitos. Tem que avançar muito, e cabe a nós, porque todos nós que estamos assistindo essa aula hoje, vamos passar nesse concurso, e vamos ser chamados, e a gente também trabalhar em prol disso, de fortalecer esse sistema. O importante do servidor público, gente,
é justamente isso. O servidor público, ele consegue ali dar continuidade àquilo que se executa. Então, ele consegue ali estar ali e dar continuidade aos programas, aos serviços que se executam. Como eu disse para vocês, dos CRAS que a gente tem o porte, né, nos municípios, no CREAS também. Então, aqui, porte 1, até 20 mil habitantes, a gente vai ter ali cobertura de atendimento de CREAS regional ou implantação de CREAS municipal, quando a demanda local justificar. Tá? Porte 2, de 20 mil a 1 até 50 mil, implantação de pelo menos um CREAS. Médio porte, que é até 100 mil pessoas, implantação também de pelo menos um CREAS. E grande porte, implantação de um CREAS a cada 200 mil habitantes. Belo Horizonte, como é grande porte, que é metrópole, ela vai ter 9 CREAS. Então, ali fala que até 2, né, que Belo Horizonte, a partir de, no mínimo, 2, BH tem 9. 9 CREAS e 2 Centro-POPs. Ok? Então, vamos lá. Assim como o CRAS, o CREAS também tem seus serviços ofertados. Então, a gente vai ter serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAEF. Assim como o CRAS tem o PAEF, o CREAS tem o PAEF. Serviço especializado em abordagem social. Serviço de proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, esses aqui são serviços que compõem o CREAS. E o Centro-POP, serviço especializado para a população, para pessoas em situação de rua, né? E aí a gente vai ver um pouco desses serviços também. A alta complexidade. A gente aqui vai ter serviços de acolhimento institucional, república, família acolhedora e proteção em situações de calamidade pública e emergência. A gente tem Albergue Tia Branca, República Maria Maria, República Reviver, Abrigos Granjas de Freita e Pompeia, Abrigo São Paulo, instituições de longa permanência para idosos. Essas ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, pessoal, são os antigos asilos. Hoje eles têm parceria, né, com a Prefeitura de BH, estão dentro das políticas sociais, dentro da política de assistência social, e são as ILPIs. Abrigos para crianças e adolescentes. Então, vamos lá falar um pouco desse sistema de proteção na garantia de direitos. Se a gente vai estar trabalhando com violação de direitos, que é o caso da proteção especial, tanto da média quanto alta complexidade, mas a proteção especial, ela trabalha com violação de direitos, ela tem que ter um sistema de garantia de direitos consolidado. Então, quais são esses sistemas de garantias de direito? Conselho Tutelar, Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, Ministério Público, Poder Judiciário. E aqui os equipamentos do SUAS, CREAS, Centro-POP e os abrigos da alta complexidade. Então, todos eles aqui estão interligados, né? O SUAS, na verdade, ele vai ter uma interligação com todos esses sistemas aqui, porque a gente está falando de violações. Ok? Então, vamos falar aqui da média complexidade. São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas que esses vínculos ainda não foram rompidos, né? Que é o que a gente conversou aqui sobre o CREAS. Violados como? Violências, permeados ali, né, por conflitos familiares. O CREAS também é uma unidade pública estatal, de abrangência municipal ou regional, referência para a oferta de trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal. Então, tem ali, né, violações que vão demandar intervenções especializadas no âmbito do SUAS. Assim como os CRAS,
os serviços que a gente falou, que são ofertados nos CREAS, e a gente vai passar em um a um aqui. Gente, PAEF, a mesma coisa que eu falei com vocês lá do CRAS. O PAEF significa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado. O que a sigla é, né? A famílias e indivíduos. Então, se cair lá na prova, o que é PAEF? Ou PAEF é Programa de Atenção Especializada à Família e Indivíduo. Não, gente, tem que se guardar as siglas, né? O que significam essas siglas? PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Ele vai ser um serviço de apoio, orientação, acompanhamento às famílias. Ou seja, vou falar aqui um caso prático, como a gente falou do PAEF, do CRAS, vou falar um caso prático aqui do PAEF que aconteceu no CREAS. Por exemplo, era um jovem, meia idade, deve estar com uns 30, quase 40 anos, meia idade, né, gente? Olha para você ver. Eu estou com 40 anos falando que meia idade é 40 anos. Olha para você ver. Pois bem, um rapaz de 40 anos, né, ele tem um transtorno mental não diagnosticado, e ele morava com a sua mãe, que era acumuladora. Então, já havia ali uma intervenção da assistência social pelo risco aos quais eles estavam expostos. Só que essa mãe morreu. Essa mãe morreu, esse rapaz ficou sozinho na residência. A residência ela já estava numa situação crítica pelo acúmulo de lixo, e ele tem um irmão. Esse irmão não mora no mesmo município. Esse irmão mora no município vizinho. Mas a mãe morreu. Esse rapaz, né, esse adulto que estava ali com que tem esse transtorno mental, não conseguia gerir a própria vida. Então, os vizinhos começaram a fazer comida, os vizinhos começaram a cuidar dele de acordo com o que poderia. E aí, uma vizinha foi lá no CRAS, foi lá nos CRAS e nos procurou e falou isso, contou a história. Falou, olha, a mãe dele era acumuladora, mas ela ainda cuidava dele, cuidava certinho dele, só que ela faleceu, a casa está no estado precário, ele não consegue se manter sozinho, e nós, vizinhos, que estamos ali fazendo comida, cuidando, mas não é nossa responsabilidade, a gente não tem como, porque ele sai para a rua, ele não toma a medicação certa, ele não faz nenhum tratamento, a gente precisa que algum familiar se responsabilize por ele. O caso chegou lá no CRAS, e aí a família, as vizinhos disseram, olha, ele tem um irmão. No dia do enterro, o irmão foi até o enterro. Ele tem um irmão, mas aí a gente não sabe telefone, não sabe nada desse irmão. O que a gente fez? A princípio, parecia que era um caso o quê? PAEF. Por quê? Era uma pessoa com um transtorno mental, com alguma deficiência, né? Porque não tem um diagnóstico, se é transtorno, se é deficiência. Não tinha, não sei se agora já tem, porque o caso está no CREAS, mas não tinha um diagnóstico fechado. Mas era uma pessoa que não dava conta de gerir a sua vida, e ela estava ali em risco social. E aí, o que foi dito? E o irmão sem a devida responsabilização por ele. Só que antes da gente passar o caso para o CREAS, como PAEF, que a gente também trabalha com a família, vamos compreender melhor esse caso. O que nós fizemos? Saímos para a busca ativa para tentar encontrar o contato desse irmão. Eu lembro que uma técnica social chegou até a ir no cemitério, para ver se lá no cemitério eles tinham contato desse irmão. Ou seja, foi feita várias buscativas, foi no posto de saúde, buscar informação se no prontuário existia contato desse irmão, foi no cemitério, articulou com a rede para ver se encontrava alguma informação pertinente. Conseguimos encontrar o telefone desse irmão. E aí a gente fez o contato com ele. Olha, seu irmão está passando por essa situação, preciso que você venha aqui ao CRAS para a gente conversar. E ele foi ao CRAS conversar, e a gente, né, trabalhando ainda dentro do PAEF com ele, olha, seu irmão está lá. E foi feita uma visita no local para comprovar aquilo mesmo, a casa realmente estava em situação precária.
o adulto não respondia por si, ele precisava de um tutor ali, de um curador, ou de um responsável por ele, de um tutor por ele. Então, foi chamado ele para participar daquele processo. E ele falou assim, não, eu não posso, eu não tenho condições, eu tenho minha família em outro estado, em outra cidade, eu não tenho condição de cuidar do meu irmão. A partir disso, da intervenção que o CRAS fez e que não logrou êxito nesse sentido, foi feita a contrarreferência para o CREAS. Então, nós fizemos o relatório do como o caso chegou, que foi por uma demanda espontânea da vizinha, que todas as buscas ativas que o CRAS fez para conseguir aquele contato, quando acionou esse irmão, que esse irmão foi lá no CRAS, conversou, resolveu tudo, não era lá, aliás, ele não se dispôs a arcar com esse cuidado, então encaminhou o caso para o CREAS. Olha, tem uma violação de direitos aí por parte do adulto. O adulto está sozinho, tem algum transtorno ou deficiência, não pode, é uma pessoa que precisa de cuidados e está sozinho com a sua vida em risco. Então, precisa desse adulto ali, ele ter uma atenção, ele ser cuidado. Encaminhou para o CREAS. O que a equipe do CREAS, que é especializada nessa situação, fez? Retomou o contato com o irmão, foi trabalhando os vínculos, porque os vínculos estavam fragilizados, mas ainda não haviam sido rompidos. Foram trabalhando os vínculos, trabalharam de diversas formas esses vínculos, com muito diálogo, com muitas visitas. E eu achei muito bacana que esse irmão, que no primeiro momento refutou os cuidados, depois foi lá no CRAS pegar uma isenção para a certidão de nascimento, que ele ia levar o irmão para fazer a segunda via do RG, e ele 3 vezes na semana estava indo lá cuidar do irmão. Ou seja, olha o trabalho do CREAS aí aparecendo. Ou seja, é uma equipe especializada que conseguiu o quê? Fortalecer os vínculos. Se, por exemplo, o caso estiver todo ok, esse irmão se comprometeu 100% de fato, o CREAS manda de volta o caso para o CRAS. Fala, olha, não existe mais violação, esse irmão está totalmente cuidado, o vínculo entre eles está fortalecido, agora vocês vão trabalhar aí acompanhando para não haver nova ruptura. E a gente vai continuar o acompanhamento. Porém, esse caso ainda está no CREAS. Por quê? Porque o vínculo ainda não está fortalecido da maneira que se espera. Então, a equipe ainda está trabalhando, fortalecendo esse cuidado, e esse irmão hoje já cuida. Os vizinhos, uma vizinha lá se propôs a ajudar, então ela continua fazendo a comida, mas o irmão compra os alimentos, leva, ela faz a comida, dá, e eles estão trabalhando de forma a resolver se ele vai morar na casa que esse irmão está, reformar e morar, se ele vai levar o irmão e construir um cômodo na casa dele para o irmão. Então, o CREAS ainda está trabalhando nessa perspectiva. E isso é o PAEF. Isso que eu quero passar para vocês, isso é o PAEF. Então, mais do que a gente ler o que é a gente entender a prática do que é. O que é trabalhar nessa atenção integral, com articulação com outras políticas públicas para fortalecer esse trabalho e essa função protetiva da família. Ok? PAEF, famílias e indivíduos que vivenciam situações de violência, de violações de direitos. Violência física, psicológica, negligência, violação sexual, abuso sexual. A gente vai ter muito dessas situações, gente. E violência doméstica. Então, muitas vezes, a mulher está submetida a uma violência doméstica ali, a equipe do CREAS, ela atua para dar novas possibilidades daquela mulher, ela não estar mais naquela situação de violência sexual ou violência física, que ela saia daquela situação e ela se recupere a autonomia, o protagonismo da sua vida. Pessoal, eu marquei com a Nayara, que está até aqui comigo, da gente fazer um intervalinho agora às 3h30. Mas, Nayara, eu acho que eu não vou fazer esse intervalo às 3h30. Vou fazer às 4h, tá? Só estou falando aqui com ela que ela veio para a gente fazer o intervalo, mas 4h eu faço, porque aí eu termino essa parte toda teórica e a gente passa para os exercícios. Eu faço uma pausa antes dos exercícios, a gente tomar uma água, fazer um xixi e voltar.
Então, trabalha com famílias, e mesmo com medidas socioeducativas, para fortalecer esse trabalho. Tá ok? Objetivos: contribuir para o fortalecimento da família na sua função protetiva, né? Recuperar esse protagonismo, essa autonomia do indivíduo. Além disso, o CREAS também tem o quê? A abordagem social, que é um serviço que é ofertado de forma continuada, PAEF e PAEF também, tá, gente? De forma continuada. E abordagem social, forma continuada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, a situação de rua, dentre outras. Então, a equipe do CREAS, ele faz esse trabalho de abordagem social a uma equipe especializada lá para fazer a identificação dessas situações e poder trabalhar ali para retirar do trabalho infantil, identificar situações de violência ou violação também, tá? Quais são os usuários, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam os espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência. Então, a equipe do CREAS vai às ruas para identificar alguma violação existente. Objetivo: construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços, benefícios socioassistenciais, ou seja, benefícios assistenciais. Identificar ali, né, e trabalhar esse processo para sair da rua, recuperar a documentação civil, localizar as famílias, trabalhar ali, né, o fortalecimento desse vínculo, retorno, a reinserção familiar e comunitária, encaminhamento para o mercado de trabalho e, sobretudo, identificar situações de violação de direitos para que isso possa cessar. E nos CREAS também, a gente tem 2 medidas socioeducativas que são acompanhadas pela equipe do CREAS, que é a liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, vai ter por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes, jovens em medida socioeducativa em meio aberto. Então, é chamá-los para o diálogo mesmo, fazê-los refletir sobre o ato infracional praticado, sobre as suas responsabilidades, consequências e apontar novos caminhos, né? Então, a equipe faz esse trabalho muito bacana, são para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos ou jovens de 18 a 21 anos, mas que cumpram essas 2 medidas, liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Na prestação de serviço à comunidade, a equipe do CREAS vai verificar locais que eles possam cumprir ali aquele período de medida socioeducativa que lhes é imputado judicialmente e com o acompanhamento da equipe do CREAS. O objetivo é o quê? Acompanhamento social a adolescentes durante esse cumprimento de medida socioeducativa, criar construção ali, condições para construir, reconstruir projetos de vida, que visem o quê? A ruptura dessa prática do ato infracional. E fortalecer também o vínculo com a família, e isso é muito importante, e com a comunidade. Contribuir o estabelecimento da autoconfiança, capacidade de reflexão sobre possibilidades, autonomias, acessos, oportunidades. Então, é muito importante essa intervenção que o CREAS faz, né, e esse acompanhamento. Pessoal, se cair em prova, você sabe, CREAS acompanha medidas socioeducativas, sim. Quais são? Meio aberto. E quais são elas? Né? Primeira característica, meio aberto. E quais são elas? Liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade.
Demais serviços da média complexidade que são tipificados, serviços especializados para pessoas em situação de rua, não tipificado é o Bolsa Moradia, que é concedido também, muitas vezes, para aquela pessoa que estava em situação de rua, que foi para um abrigo, dá uma Bolsa Moradia para que ela consiga ali restabelecer também sua autonomia, encaminhamento para o mercado de trabalho. A gente tem o Centro POP, como eu disse para vocês, que é a população adulta em situação de rua. Então, o Centro POP, população adulta em situação de rua. Principais atividades: oficinas socioeducativas, atendimento social, guarda de pertences e higienização. São cerca de 140, gente, mas esse número aí já pode estar desatualizado, tá? Pode ser muito mais que isso atendido diariamente em função da pandemia. Esses números, acredito que já não sejam mais os reais. Pode ser muito mais que isso, mas os serviços permanecem. Oficinas socioeducativas, atendimento social, guarda de pertences e higienização. E eu acho interessante o Centro POP Miguelim, que é o quê? Para crianças e adolescentes em situação de rua. Então, BH também conta com o Centro POP Miguelim, tá? Principais atividades: oficinas socioeducativas e atendimento social. Programas também da média complexidade. O PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, tanto também nessas abordagens que o CREAS faz para identificar trabalho infantil, ou outras formas para erradicar o trabalho infantil, e programa de ações integradas e referenciais de enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil. Ok? Isso mesmo, Centro POP Miguelim para adolescentes, está aí, certíssimo. E aí a gente já passa, a gente perpassou toda a média complexidade, agora a gente entra na alta complexidade. Serviços socioassistenciais de alta complexidade. Finalizou, gente, a alta complexidade, a gente faz 15 minutinhos de intervalo e vai para resolver exercícios da última prova do concurso público, tá? Alta complexidade, gente, proteção especial de alta complexidade vai garantir o que? Atenção integral, moradia, higienização, alimentação, trabalho protegido, tudo que é necessário para proteger e cuidar integralmente daquele indivíduo, né? Então, ele vai a responsabilização do Estado ali na proteção integral através dos abrigamentos. Acolhimento institucional. A gente vai ter vários voltados ali para famílias ou indivíduos com vínculos rompidos ou fragilizados. Mas se fragilizado, gente, é uma fragilização extrema, tá? Para garantir essa proteção integral. O serviço de acolhimento, ele vai ter que garantir ali o quê? Privacidade, respeito aos costumes, tradições e diversidades, ciclo de vida, arranjo familiar, raça, etnia, religião, gênero e orientação sexual. Isso aí está tipificado que esses serviços eles têm que preservar essa autonomia. Eu trabalhei muitos anos na alta complexidade, por 7 anos, numa ILPI, numa instituição de longa permanência para idosos. E essa era a nossa matriz ali, enquanto técnicos sociais, eu e o psicólogo que a gente atuava juntos, e a gente trabalhou muito nessa perspectiva, olha, garantir que, mesmo estando num coletivo, o idoso ali, e aí na alta complexidade, seja idoso, criança, adolescente, adulto, seja o que for, tem ali a sua individualidade respeitada, né? E isso tem que ter. Pode estar ali num local, tem que ter uma rotina nos locais para o funcionamento, para a organização, mas que a individualidade também seja respeitada. Então, tem que ter privacidade, respeito aos costumes, tradições, diversidade, que é o ciclo de vida, arranjo familiar, raça, etnia, religião, né? Tudo isso tem que ser respeitado. As modalidades de acolhimento institucional. Abrigo,
centros de passagem, residências inclusivas. Nós vamos ter aqui acolhimento institucional. Pessoal, esse número aqui também já pode ter mudado, tá? Mas eu estou colocando aqui para vocês como referência do último censo que foi levantado. Para crianças e adolescentes, tem as conveniadas com o município de Belo Horizonte, aquelas que não são conveniadas, e aí o percentual de vagas. Então, crianças e adolescentes, por quê? Sofreram alguma violência, abuso, exploração, trabalho infantil, situações que fizeram, né, com que eles fossem para o abrigo, porque no abrigo seria o local de proteção, de melhor cuidado naquele momento do que estar junto à família. E para idosos, a gente tem as conveniadas com o município, as que não são conveniadas, né, e nós temos privadas e filantrópicas. As filantrópicas já são aquelas conveniadas com o município. Aí vocês vão me perguntar, o que é a diferença? Filantrópica para privada. Filantrópica são aquelas que são conveniadas com o município, que recebem repasse de verba. Então, o município ele faz um repasse de verba para a manutenção do idoso naquela instituição ou manutenção da criança e do adolescente naquela instituição. Em contrapartida, a instituição ela tem que ceder vagas também para o município fazer os encaminhamentos através do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e tem que estar dentro das normas da política de assistência social, com quadro de profissionais, seguindo ali a legislação, tá? E aí, filantrópica, por quê? Principalmente o idoso. O Estatuto do Idoso vem a dizer que pode ser, né, 70% do benefício dele vai para a instituição e os outros 30% fica para ele se manter. Então, filantrópica, porque utiliza esses 70%, tendo ou não. Agora, as instituições particulares cobram 3 mil, 4 mil ou mais que isso para ter um idoso institucionalizado, que são as particulares. Então, é filantrópica por esse motivo. Né, ela vai pegar o 70% do benefício do idoso, e se o idoso nem benefício tiver, não é critério para que ele não seja admitido. Tá? Então, a gente vai ter esse custo, né, que é um custo mais viável para a manutenção do idoso ali nas ILPIs. Para jovens e adultos com deficiência, a gente tem aquelas conveniadas com o município e não conveniadas também, mas tem as unidades de acolhimento. Para adultos e famílias em situação de rua, então a gente vai ter aqui Abrigo Granja de Freitas, Abrigo Pompeia, né? Então, aqui a gente tem no Granja de Freitas também, que famílias que foram removidas de áreas de riscos geológicos ou por determinação do Poder Judiciário e que estão ali temporária ou definitivamente desabrigada, famílias em situação de rua, em vulnerabilidade pessoal e ou social. Unidade Tia Branca, que são homens adultos em situação de rua ou em situação de migração. Veio de um estado, vai para o outro, mas naquele período de traslado entre um estado e outro, vai para o abrigo para se manter, porque não tem condições de autossustentar. Abrigo São Paulo, famílias ou indivíduos em situação de rua, vulnerabilidade, risco pessoal e social, nessa situação de migração também, risco geológico. Então, a gente, após alta hospitalar, né, a gente tem que pensar que, às vezes, a pessoa em situação de rua, ela precisou ser internada, ela precisa de um local para ela se recuperar, né, ter o seu período de convalescência após a alta hospitalar, então é no Abrigo São Paulo. Vocês percebam que todos esses são para famílias e adultos, indivíduos em situação de rua, mas cada abrigo ali vai ter uma especificidade. São 4, os 4 que eu disse para vocês. Aqui a gente tem algumas fotos desses abrigos, tá? Aqui é a foto do Abrigo São Paulo. Esse é o Pompeia.
Granja de Freitas. E a gente também tem acolhimento em República. Pessoal, daqui a pouco eu vou voltar, porque ILPI eu ainda não terminei, não. ILPI eu ainda vou explicar para vocês quando um idoso precisa de uma vaga em uma instituição filantrópica aqui, que é conveniada com o município. Como ele faz? Vocês sabem? Se não sabe, segura aí que eu vou falar daqui a pouquinho, explicar. Acolhimento em República. Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos, em estado de abandono, vulnerabilidade, risco pessoal, social, com vínculos rompidos ou extremamente fragilizados. Então, eles são colocados nesse sistema de autogestão e cogestão. Então, nós temos ali a República Maria Maria, no Lagoinha. É uma república que ali tem mulheres em situação de rua, e mulheres que às vezes vieram de outros estados, estão ali na Maria Maria, só que ali o trabalho é gerenciado por elas mesmas. Elas têm uma autogestão. Um dia uma cozinha, uma limpa o banheiro, uma arruma a casa, arruma, lava a roupa, outra passa roupa. Então, ali tem um sistema de autogestão e cogestão. República também, de portas abertas, a pessoa pode sair, voltar para lá. Então, tem uma flexibilidade e eles conseguem se manter, se autogerir ali. Óbvio que tem uma equipe técnica que faz o acompanhamento, uma coordenação, mas é um sistema diferenciado de um acolhimento. A gente vai ter aqui, só tomar uma água. Magda. A Magda já colocou aqui que ela sabe como conseguir uma vaga em LPIs, porque a Magda foi minha colega e a Magda ainda é assistente social de uma ILPI, né, Magda? Bom que você participa aí nessa parte. República para idosos, né? Então, para idosos que tenham justamente ainda essa capacidade de se autogerir, de se automanter, para manter as atividades ali da vida diária. Repúblicas para adultos, aí como eu disse para vocês, a Maria Maria é feminina, a Reviver masculina. Então, são para mulheres em situação de rua, ou homens em situação de rua, ou que estejam em processo de restabelecimento de vínculos sociais, construção de autonomia. Tem tempo, aí eu acho que o interessante da República é isso aqui, possui tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e prorrogado, de acordo com o que fosse percebido, porque são para pessoas que elas têm essa possibilidade ali de se autogerir, têm capacidade de manter as atividades da vida diária. Então, nós temos República de idosos e 2 para adultos, uma feminina e uma masculina. A gente tem o Família Acolhedora, pessoal. Família Acolhedora é um serviço da alta complexidade e eu acho esse serviço maravilhoso. Isso por quê? O que é o Família Acolhedora? Família Acolhedora são crianças e adolescentes que muitas vezes, inclusive com deficiência, o qual foi aplicada uma medida de proteção, que seja por abandono ou violação de direitos, e as famílias ou responsáveis, eles estão ali impossibilitados de cumprir seu cuidado, sua proteção. Então, aquelas crianças e adolescentes, nesse contexto em que sofreram algum tipo de violação ou abandono, e que a família não consegue manter esses cuidados, elas teriam que ir para um abrigo. No entanto, ao invés de ir para um abrigo, eles vão para uma família acolhedora. Essa família acolhedora, ela não adota. Ela vai exercer o cuidado. Eu acho que a grande diferença da família acolhedora para o abrigo são os vínculos que são construídos. Então, assim, mesmo que a equipe do abrigo tenha toda a dedicação, todo o amor, todo o cuidado, mas eles estão no seio de uma família. Então, vão conviver no rotina, no cotidiano, de uma família ali. Então, essa família ela vai cuidar, ela recebe uma verba para fazer o cuidado com aquela criança ou com aquele adolescente, e a possibilidade dessa criança, desse adolescente, pelo período que estiver com ela, ela não adota, tá? Em hipótese alguma é permitido a família acolhedora fazer adoção.
mas enquanto ela estiver ali, aquela criança, aquele adolescente, vai ser um membro de uma família, ao contrário de um abrigo. No abrigo, ele vai ser mais uma pessoa que está ali institucionalizada. Lá, não, ele é componente de uma família, recebendo afeto, recebendo cuidado e, sobretudo, recebendo vínculos. Né? Então, a possibilidade de depois se tornar um adulto que tenha uma formação psicológica, emocional, mais fortalecida numa família acolhedora é com certeza, né? Por estar ali. Aí vamos colocar o seguinte, olha, e se torna um adolescente e mesmo aos 18 anos, ele, né, completou a maioridade, 18, 21 e ainda não foi adotado, a família não retornou para a família, ele pode manter o vínculo com a família acolhedora? Pode. Né? Tem toda uma legislação sobre a família acolhedora, está lá na tipificação. As professoras, como eu disse para vocês no curso, vão destrinchar tudo aqui que eu estou falando com vocês, passo a passo, para vocês serem assertivos no SUAS de BH. Mas é um programa maravilhoso, a acolhimento em família acolhedora. Tá? Então, a gente também tem esse acolhimento, que ao invés de ir para uma república, a Caroline pergunta, família acolhedora tem tempo determinado para as crianças e adolescentes? A princípio não tem. É o tempo que demorar ali aquele processo judicial de acontecer. Há famílias acolhedoras que, às vezes, a pessoa até alcança a maioridade, mas a família não adota, tá? Isso é muito importante colocar. A Ariadna fala aqui, ó, esta aula ficará gravada? Vai ficar gravada sim. Então, vocês todos fizeram a inscrição. Essa aula vai depois ser disponibilizada, isso deve ser lá para segunda, no máximo terça-feira. Vai estar disponibilizado no sistema de vocês. Todas as vezes que vocês entrarem no site Ideal, fazer o login e senha, vocês conseguem assistir essa aula por até 1 ano. E os materiais que estão ali, todos que eu coloquei para vocês, é só baixar para vocês estudarem. Inclusive esse slide, as provas, gabarito, tudo, tá? E semana que vem a gente começa a fazer o nosso curso. Então, quem não matriculou ainda, matricula para ter acesso ao curso completo. Apoio e orientação sociofamiliar, reintegração. É uma das ofertas no acompanhamento de famílias e indivíduos que estão em acolhimento institucional. Ou seja, trabalhar para o quê? Reintegração à família. Né? Então, crianças, adolescentes, idosos. Então, visa fortalecer essa função protetiva das famílias para resgatar a convivência familiar e comunitária. Atualmente, atende os casos de crianças e adolescentes, mas a perspectiva é que seja transversal, que também atenda famílias de idosos e adultos com deficiência. E aí, pessoal, eu vou finalizar aqui. Então, vai dar certinho, ó, 4 horas, falta 5 minutos para as 4. Estou finalizando, Nayara vem, que a gente vai fazer 15 minutinhos para a gente tomar uma água, fazer um xixi e voltar. Mas antes, eu vou responder aquilo que eu disse para você, central de vagas. Então, como que se faz para o idoso aqui de Belo Horizonte? Precisa de uma vaga, a família não tem condições de uma ILPI particular. De arcar com o pagamento de um ILPI particular, uma família pobre, de pobreza ou extrema pobreza. Precisa de institucionalizar um idoso. Primeiro passo, gente, ir numa regional, nos serviços de proteção social básicas das regionais. Então, lá na regional vai ser feito todo um levantamento, vai se verificar também se realmente é um caso para institucionalizar. Porque a institucionalização, pessoal, só vem em último caso. Vocês percebam que a assistência social está toda estruturada para trabalhar na prevenção, através da proteção básica, ou no fortalecimento daquele vínculo fragilizado com a proteção especial de média complexidade. O último momento vai ser o da alta, quando há essa retirada do seio da família. Então, é realmente um caso para institucionalizar? Se sim, se realmente não há outra possibilidade, se o idoso, naquela instituição, ele vai estar mais protegido, mais feliz e com seus direitos garantidos, ele é institucionalizado. Mas o primeiro passo é esse, tá? Buscar uma regional do município
para poder fazer para fazer essa busca ali de uma vaga em LPI filantrópica. E eu quero só passar para vocês isso também. O idoso, quando ele está em situação de negligência, abandono, violação de direitos, e que ele, de fato, tem um perfil ali para estar no MILPI, essa é a melhor decisão e é onde que ele vai ter alegria, dignidade, cuidado, amor, respeito, porque nós profissionais, né, da assistência social, seja assistente social ou psicólogo, a gente tem que ter essa perspectiva de visualização, né, que ele vai estar ali protegido. Então, a alegria, a proteção, ela supera qualquer coisa, mas é trabalhada essa reintegração familiar sempre, tá? Aqui a Cleusa já respondeu, né, que quem gere o Família Acolhedora. E aí, pessoal, agora então são 4 horas, 4h15, vamos fazer 10 minutos, porque são muitas questões, senão a gente não dá tempo. 4h10, em ponto, eu estou aqui de volta, tá bom? Até daqui a pouquinho.